primeiros ônibus monoblocos da Mercedes-Benz marcaram o transporte brasileiro. Produzidos entre 1958 e 1996, os ônibus monoblocos da Mercedes-Benz foram um sucesso absoluto. A estrutura unificada, carroceria e chassi, mais leve e aerodinâmica, e o conforto superior aos dos ônibus brasileiros da época tornaram o modelo um ícone das décadas de 1960 e de 1970. Ele até ganhou um apelido: o Fusca dos ônibus. Os modelos que deixaram a linha de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, eram projetos locais, inexistentes na matriz da Mercedes-Benz na Alemanha. Por várias décadas, os veículos e transportes coletivos brasileiros, tanto urbanos como rodoviários, não passavam de caminhões com carrocerias para transportar pessoas. As carrocerias foram evoluindo ao longo do tempo, das jardineiras com bancos laterais e cabines de caminhão com o resto adaptado para ônibus. Passaram a ter um design um pouco melhor e a improvisação para a produção dessas carrocerias dava lugar a um trabalho um pouco mais profissional. A madeira dava lugar a elementos metálicos. As carrocerias começavam a envolver o motor, ganhando espaço interno e oferecendo mais conforto a condutores e passageiros, tirando a cara de caminhão dos ônibus. Um dos primeiros modelos, assim, foi lançado em 1933 pela Grace, que, pela estranheza inicial que provocou, foi apelidado de Sinfonia Inacabada. A falta do focinho do caminhão dava a impressão para os acostumados com os velhos modelos que os ônibus não tinham sido acabados, que faltava uma parte. As carrocerias lentamente evoluíam, mas em relação aos chassis e motores, quanta diferença! O que se via era um ônibus com almas e caminhão. Assim, os feixes de molas eram mais duros, os caminhões estavam preparados para receber peso superior ao da carga humana, como muitos diziam, e provocavam solavancos e muito desconforto. A segurança também não era ideal para o transporte de pessoas. Nos anos de 1940, a indústria brasileira, com base em modelos internacionais, começou de maneira tímida a fazer realmente ônibus. Destaque nesse processo para o conceito de monobloco, que era um produto onde chassi, motor e carroceria formavam uma única peça. Muitos pensam que a Mercedes-Benz foi a primeira indústria no Brasil a produzir monoblocos. Mas analisando melhor a história, isso é um engano. A GM em São Caetano do Sul, em 1946 e 1947, fez o que se sabe ter sido o primeiro monobloco brasileiro. Era o Colt Nacional, época na qual a empresa de origem norte-americana também produzia carroceria. Mas foi no final dos anos de 1950 que o monobloco revolucionou de fato o mercado e a produção de ônibus no Brasil, conferindo maior conforto aos passageiros e respeitabilidade aos produtos brasileiros. Isso foi feito pela Mercedes-Benz, que trazia de fato o conceito ônibus para a indústria nacional. Surgia o monobloco O321, algo diferente de tudo que se sabia de ônibus no Brasil. O modelo logo conquistou pela sua qualidade, como materiais nobres usados na fabricação, e funcionalidade por ser mais leve e aerodinâmico. Muito rapidamente, conquistou frotistas e serviços urbanos e rodoviários de todo o país. Área comprada pela Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo no início dos anos de 1950, antes mesmo da construção da fábrica, que décadas mais tarde se tornaria numa das maiores e mais modernas produtoras de ônibus da América Latina.
Vamos conhecer o primeiro monobloco da família Mercedes-Benz, o O321, que durou mais de 40 anos. Logo de cara, o veículo consolidou a motorização traseira, mais confortável e eficiente, e trouxe ao Brasil o conceito de ônibus de verdade. A motorização do modelo O321 seguiu o mesmo padrão da Alemanha. Motor diesel de injeção indireta, 6 cilindros e 110 HP. O modelo urbano possuía 4 marchas sincronizadas e o rodoviário 5. O O321H produziu uma mudança geral no conceito de ônibus. O design com linhas arredondadas conferia um efeito harmonioso, com portas traseiras atrás do eixo e dianteiras à frente do eixo dianteiro. Um sucesso! Não somente brasileiro, mas mundial. A Mercedes-Benz produziu em torno de 38 mil unidades do modelo em todo o mundo. Alguns anos depois, o Brasil começava a exportação do modelo para a América Latina. O monobloco O321 da Mercedes-Benz também permitiu outro êxito ao Brasil que permanece até hoje: a presença dos ônibus brasileiros em diversos mercados mundiais. Foi a partir deste modelo que as exportações começaram a ser realidade na indústria de veículos de transporte coletivo. Em 1961, o Brasil enviava 550 monoblocos O321 para a Argentina. Chile e Venezuela também foram compradores do modelo desta época. As áreas urbanas cresciam em todo o país nos anos de 1960. Cidades como São Paulo já davam sinais de metrópoles e o trânsito começava a ser um problema em algumas regiões. Isso influenciava diretamente nas necessidades de se produzir ônibus urbanos melhores. Quanto ao setor de transporte rodoviário, esse crescimento de algumas regiões, em detrimento de outras, também exigia veículos de mais qualidade e potência. O número de viagens intermunicipais e interestaduais por estradas aumentavam significativamente. Era um contingente cada vez maior de pessoas de regiões com menos recursos que procuravam áreas onde se concentrava a geração de emprego e de renda. Os trajetos se tornavam mais longos e os serviços rodoviários mais utilizados, pois nos anos de 1960, fruto da política de incentivo à indústria automobilística de Juscelino, as ligações ferroviárias diminuíam a participação nos deslocamentos. As rodovias recebiam um número maior de carros, ônibus e caminhões que transportavam passageiros e cargas antes levados pelos trens. Os ônibus tinham de trafegar então por regiões de realidades diferentes. Pelas mais desenvolvidas, que apresentavam uma infraestrutura maior e melhores condições viárias, e áreas de difícil acesso e pavimentação precária, quase inexistente, inclusive com ruas e estradas de terra e seus desafiadores atoleiros. O ônibus não permitia que as regiões menos abastadas fossem segregadas totalmente e cumpria um papel social de ligá-las às áreas de mais desenvolvimento. O mercado exigia ônibus mais potentes e com maior desenvolvimento tecnológico, e os monoblocos, mais uma vez, deram uma resposta a este novo contexto. Em 1966, mais um avanço nos monoblocos da Mercedes-Benz. É lançado o O326, com motor OM326, de 173 cavalos, 63 cavalos mais potente que o O321. A exigência de potência maior se dava devido às necessidades de trajetos maiores, difíceis de ser percorridos e pela demanda maior de passageiros. Em 1966, os avanços continuam e a Mercedes-Benz equipa seus monoblocos com freio motor e direção hidráulica. Já em 1966, na versão rodoviária, a Mercedes-Benz oferecia o motor OM32 e 6 cilindros, mas agora com 180 HP, proporcionando maior desempenho, equipado com turbo compressor. Finalmente, as maiores mudanças aconteceram em 1968 e 1969. Primeiramente, uma reestilização total, quando os monoblocos ganhavam nova frente, e a partir de 1969, a Mercedes apresentava em caráter pioneiro o primeiro motor diesel com injeção direta, o OM352.
E realmente a introdução do modelo O352 em 1969, com seu conceito de injeção direta de combustível, fez com que o mercado tivesse de se ajustar mais rapidamente. O sistema mais simples, eficiente e de fácil manutenção agradou frotistas, gestores públicos e, para não ficar para trás, outras fabricantes tiveram de estudar a inovação para ônibus. Em 1969 é lançado os ônibus monoblocos O352 HL, mais uma inovação: motor OM 352 de injeção direta de combustível e potência de 130 cavalos. Os trajetos rodoviários longos e as maiores exigências dos veículos no trânsito urbano, com para e anda de congestionamentos e com linhas que serviam ao mesmo tempo bairros de difícil acesso e modernas ruas e avenidas para a época, pediam ainda mais da indústria. Os gestores públicos, tanto de linhas locais como das que serviam diversas cidades e estados, pressionados por uma população que começava a desenvolver uma consciência de que transportes são um direito e, como tal, devem ser prestados, determinavam padrões de qualidade. Claro que tudo isso vinha aos poucos, gradativamente, mas neste contexto, mais um grande passo foi dado pela família dos monoblocos. A turboalimentação dos motores, algo ainda não amplamente usado nos ônibus, ganharia destaque conferido aos veículos mais potência, rendimento e flexibilidade, com lançamento em 1971 do monobloco O362 turboalimentado. O modelo foi um sucesso por vários anos entre os operadores urbanos e rodoviários. O assobio do motor era inconfundível. 1972. É lançado o monobloco O355, com motor OM O355 de 200 cavalos. A potência atraiu transportadores de rotas longas. Alguns anos depois, a Mercedes-Benz disponibilizou o motor e o chassi O355 para ser encarroçado. O monobloco era um sucesso que, comercialmente e para acompanhar o desenvolvimento rápido das necessidades, precisava ainda ter longa vida. E a montadora prosseguiu na evolução de modelos já lançados e criação de novos monoblocos. Em 78, surgia o inovador O364 nas versões urbanas e rodoviária. Apesar de apresentar o mesmo conceito dos seus antecessores, trazia ao mercado e aos usuários inovações. O modelo era mais moderno, com janelas maiores e mesclava de maneira harmoniosa linhas arredondadas, como dos modelos passados com um desenho mais reto. Os motores também ganharam uma força a mais. O monobloco Mercedes-Benz O364 foi lançado em 1978. O veículo teve uma gama de opções de motores e versões e representou um avanço estético na família de monoblocos. Como é gostoso viajar no tempo nas histórias dos monoblocos, não é mesmo? Eu tenho certeza que você está cheio de lembranças, então já vai deixando aqui as suas lembranças nos comentários. Eu estou sempre lendo e também lendo no programa de rádio, radioonibus.com, no portal. Estamos lendo os comentários das histórias das empresas e esse aqui também dos monoblocos. Eu quero poder ler a sua experiência de viagem ou de trabalho em algum desses modelos. Você vai ver agora uma experiência que eu tive sensacional na garagem da Transwolf, uma voltinha de Quero Mais, em um monobloco Bola Branca. Lembra da Bola Branca aqui em São Paulo? Hoje é Aviação Grajaú, não é mesmo? Mas a Bola Branca rodou também, fez linha para Pinheiros, eu me lembro muito, ia para Pinheiros, né, bairro aqui em São Paulo, e via um monobloco Bola Branca. E você vai ver esse carro que está impecável, a coisa mais linda, tinindo. Você vai ver e vai ouvir o ronco do motor. Olha, nós estamos deixando para o final coisas bem legais para você também ver com a história dos monoblocos, tá? Então, fique até o final porque tem muita coisa interessante, muita história e imagens incríveis de outros monoblocos. Agora, esse você vai curtir junto comigo, esse passeio, essa voltinha dentro da garagem. Voltamos no tempo. Veja aí.
Dá licença, vai entrar aí, cara. A Aviação Bola Branca foi fundada no dia 9 de junho de 1960. Empresa localizada no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. 9 anos após a sua fundação, a empresa já tinha aproximadamente 48 ônibus e 170 funcionários, operando em apenas 2 linhas, Veleiros Anhangabaú e Veleiros Pinheiros. Hoje, o nome da empresa é Viação Grajaú e possui uma frota operacional de aproximadamente 358 veículos. Vamos conhecer um pouquinho do O365, e essa pintura fazendo referência à empresa Bola Branca. Com a produção iniciada em dezembro de 1984, a família O365 de ônibus urbanos, com opções de chassi, plataforma e monobloco, tinha a missão de substituir os O364. Era considerado um veículo robusto e resistente e capaz de oferecer luxo ao transporte urbano de passageiros. O motor tá ligado, é tão suave. Olha. Luiz, fantástico, hein? Dá uma voltinha aí, vamos aí, vai. Vamos dar uma voltinha nesse carro aqui. Vou filmar você. Luiz, fantástico. Sensacional, uma máquina do tempo, um jeito de estudar a história, valorizando o transporte, e tá impecável, parece ser da fábrica agora. O modelo tinha pouquíssima diferença do seu antecessor, o O364. O O365 só tinha na versão urbana. O motor OM352 diesel, injeção direta, tipo de 6 cilindros em linha. Potência máxima de 122 cavalos e 2.800 RPM. Amigos, fantástico, motor ligado, nem parece. Que legal. Qual que é o seu nome mesmo? Jefferson. Jefferson, como que é dirigir esse carro, cara? Sensacional, cara. Eu curto carro antigo, então eu tô maravilhado com o carro. Pelo amor de Deus. Liguei o carro, quando acelerei, falei, meu Deus do céu, que barulho redondo. O carro é sensacional de verdade. Até arrepiado de dirigir o carro, você tá doido. Que legal. Bom demais. O364 rodoviário. Você já viajou ou já trabalhou? Mas o que você vai ver agora é um monobloco 364 que é rodoviário, mas foi pintado com as cores da CMTC, o ônibus urbano. Coisa tá linda demais também. Mais uma volta que a gente fez dentro da garagem da Transoff aqui em São Paulo. Uma oportunidade sensacional de ver de perto. Realmente, a impressão que dá é que a gente voltou no tempo. Acompanhe os detalhes
E cada detalhe que a gente vai mostrar na câmera aí, preste bem atenção, a perfeição de tudo que foi feito, desde a poltrona, os acabamentos laterais, o teto, lindo demais. Veja aí, se você já trabalhou com o ônibus rodoviário monobloco, vai deixando seu comentário aqui também. Vamos conhecer um pouquinho da história do O364 e apreciar esse O364 rodoviário com as cores da CMTC. Que coisa linda, não é mesmo, meus amigos? A família O364 de ônibus rodoviários tinha a missão de substituir os O362. Sua concepção básica era a mesma, com motor traseiro, estrutura monobloco, em perfis e chapas de aço e eixos com suspensões de molas helicoidais na dianteira e semi-elépticas na traseira. A produção do ônibus, que representou inovação em relação aos monoblocos anteriores, com maior área de envidraçamento e ainda mais conforto, marcou uma era de evolução dos transportes e começou em 1978, indo até 1984. Porém, algumas unidades ainda saíram da planta da Mercedes-Benz em Campinas no ano posterior. O monobloco O364 tinha várias versões e chegou até mesmo a receber ar-condicionado. Alto padrão em conforto faz do O364 um ônibus especial, qualquer que seja a sua versão. Seus passageiros às vezes passam horas e horas no seu ônibus, então eles têm o direito de exigir o melhor em conforto, não é mesmo? O O364 foi desenvolvido para satisfazê-los. Ele é um ônibus com qualidade da estrela de 3 pontas. Sua harmonia de linhas causa tranquilidade e bem-estar. A largura do corredor e a disposição das poltronas tornam o salão amplo. As poltronas são anatômicas com encostos e assentos macios. Corresponde às exigências das condições em que o veículo opera. Todas têm apoio para os pés, porta-revistas e cinzeiro removível. Os encostos são altos e com grande ângulo de reclinação. Dessa maneira, viajar é relaxante a bordo do O364. Confortavelmente instalados, o passageiro tem uma excelente visibilidade através de amplas janelas com vidros de segurança. De cada lado, 4 são injetáveis para saídas de emergência. As cortinas protegem contra os raios solares de dia ou os faróis dos carros de noite. Os bagageiros internos estão funcionalmente dispostos, cobrem toda a extensão do salão e possuem proteção contra o deslocamento dos objetos. Integram-se harmoniosamente aos equipamentos internos. Ao longo deles se distribuem as luzes de leitura individuais. A iluminação interna é indireta, com 2 circuitos independentes, uma para as luzes normais e outro para a segurança da locomoção. O eficiente isolamento entre o compartimento do motor e o salão contribui para o clima agradável e silencioso. Assim, os passageiros podem contar com aquele conforto que esperam ao viajar. O piso é revestido de plástico, as paredes laterais são de Duraplaque, desde a fixação dos assentos até o parapeito das janelas. Graças às superfícies lisas, pode-se manter o interior constantemente limpo. Todo esse conforto interno anda de mãos dadas com a suspensão do veículo, extremamente macia e de elevada eficiência. O O364 pode ser dotado também de toalete, o banheiro químico, lavabo com torneira de pressão e espelho, tudo para maior conforto e comodidade.
Quem me conhece sabe que eu não fico sem um café, né? Café é bom demais. Agora imagina tomar um café a bordo de um ônibus. Eu estou aqui dentro do ônibus da Eletra tomando um café. Mas um espaço, uma cafeteria dentro de um monobloco. Pensa nisso, imagina isso. Ele existe. Imagina você tomar café dentro de um monobloco, uma cafeteria. Aí você vai ver agora, olha que ideia sensacional. Veja aí. É isso mesmo, tomar o café a bordo de um monobloco, O364. Trata-se do café clandestino. Esse café completamente temático a bordo de um charmoso Mercedes-Benz 1982 foi transformado num ambiente muito show, muito legal para receber os clientes e atender os pedidos de cafés, drinks e até lanches rápidos. A decoração é vintage. Os idealizadores preservaram algumas das poltronas. Alô, você de Pernambuco, fique atento, hein? A qualquer momento ele pode passar por você aí, geralmente em algumas ruas do Recife. E você, qual tipo de negócio montaria em um monobloco? Deixe seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Gostou do monobloco cafeteria, né? Agora imagina se hospedar a bordo de um monobloco. Nesse caso, o O362. Que sensacional! Passar uma noite em um monobloco. Ele existe. Nós estamos falando do monobloco Cabana Motorhome. Num local, num lugar lindo demais. E pertinho de São Paulo, hein? Você vai ver os detalhes e como é chique esse monobloco. Ó, se você tem vontade também ou sonha em transformar um monobloco em algum tipo de negócio, alguma atividade, deixa aqui nos comentários se você pudesse transformar um monobloco, em que você transformaria. Vai deixando aqui que eu vou ler, inclusive no programa de rádio também. Vamos lá para esse motorhome Cabana. Eu fiquei com a maior vontade de experimentar, pelo menos passar uma noite, convencer a Silene, que já está gostando demais dessa ideia, e quem sabe a gente vai experimentar também. O link para você reservar, fazer reserva, está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para o ônibus, o motorhome, o Casa O362. Veja aí. Essa raridade, esse ônibus, esse local, essa natureza, fica localizado na cidade de Joanópolis, divisa com Minas Gerais e interior de São Paulo. O ônibus está em um terreno na beira da represa Jaguari e no pé da Serra da Mantiqueira, a maior serra brasileira. O lugar ainda oferece inúmeras cachoeiras, rios, trilhas e paisagens exuberantes. E claro, você vai dormir, fazer as suas refeições, utilizar o banheiro a bordo de um monobloco Mercedes-Benz 1972. Um ônibus que foi completamente restaurado e transformado nesta Cabana Motorhome. Ficou com vontade de fazer essa experiência? Eu fiquei. O link para as reservas está na descrição desse vídeo. Gostou dessa transformação do O362 em um motorhome Cabana Motorhome? Deixa seu comentário aqui. E se você se hospedar lá, não esqueça de marcar a gente nas redes sociais e depois compartilhar as suas experiências neste motorhome Cabana sensacional. Deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.